Nós acabamos de ler, tá, gente? 1 Coríntios 15, 32, no vídeo anterior. Estamos dando sequência agora, lendo Atos 19, do 21 a 40, tá? Mas só para poder frisar o texto aqui, Paulo está dizendo em 1 Coríntios 15, 32, se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo está dizendo, tu acha que eu lutei lá em Éfeso em vão? Tu acha que eu lutei em Éfeso à toa? Em risco de passar por morte? Se eu não estivesse crendo na ressurreição? Porque eu sei que se eu morrer, ou em outras partes, porque eu sei que se morrer aqui agora, cumpri meu papel. Porque eu vou ressuscitar em Cristo. Tá bom? Então eu não estou pego a esta vida. Porque olha só, isso aqui é uma verdade iminente. Todos nós queremos ir para o céu. Mas ninguém quer morrer. Talvez não, porque nós não conheçamos, de fato, na totalidade, o que tem lá em cima a nos reservar, a nossa espera. Deixa eu colocar aqui melhor minhas palavras. Nós não queremos morrer, né? Estou fazendo apologia ao suicídio não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Mas nós temos medo da morte. Eu não, tá? Muitos têm medo da morte porque não conhecem a vida futura ou têm dúvida da sua salvação. Deixa eu perguntar para você. Se você parte hoje, como está a sua salvação? Essa é uma pergunta para você responder para você mesmo. Se você partir hoje, como está a sua salvação? Vamos lá, Atos 19, do versículo 21 ao versículo 40. Localizaram? Amém? E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada. Vindo a majestade daquele que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída,
Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentassem no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Observe isso aqui. Uns foram ajuntados porque sabiam que estavam sendo ajuntados por um propósito. Isso aqui é até hilário. Outros se ajuntaram sem saber qual motivo que estavam ali. Só que me desperta a atenção aqui, que estão clamando por quase 2 horas por Diana. E na igreja, a igreja não consegue dar nem sequer 1 minuto de glória a Deus. Oh, Jesus. Vamos prosseguir a leitura aqui. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam da nossa deusa. Mas, se Demétrio e o artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigos de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu todo o ajuntamento. A gente lemos 1 Coríntios 15, 32, depois nós lemos Atos 19, do 21 ao 40. Primeiro, de certo, nós tínhamos que ter lido esse texto, tá? Para depois a gente ler 1 Coríntios 15, o versículo 32. Porque Paulo está dizendo do perigo que ele sofreu lá, nesse cenário aqui. Tá? Tu acha que eu passei por esse perigo à toa se eu não crisse, se eu não acreditasse na ressurreição? Tu acha que eu estou pregando o caminho, eu estou pregando a Cristo, o Evangelho, a salvação, correndo o risco de morte, se eu não cresce na ressurreição? Então é isso que o texto está querendo dizer, e é isso que Paulo está querendo dizer. Tá? Prossigamos aqui a leitura. Diante da situação tumultuada, Paulo se retira. Convicto de seu destino, o apóstolo chama os líderes da igreja de Éfeso para se reunirem com ele em outra cidade. E assim se despede deles, dizendo que não mais se encontrariam.
Atos 20, do versículo 16 ao 38. Acharam? Amém. Diz assim: porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes, que era uma reunião, que era uma convocação, uma reunião solene, uma convocação divina. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, tá? Ele mandou chamar os presbíteros, tá? Que são os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entreis na Ásia, como em todo esse tempo me portei por meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Observe isso aqui. Servir a Deus, gente, não me exima de humilhações e de lágrimas. Tá? Servir a Deus é dolorido, é doloroso, tá? Mas fique tranquilo, a recompensa é certa. Como nada, versículo 20, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, tá? Ele está indo para Jerusalém, tá? E lá ele vai ser preso, tá? Lá ele vai ser preso e vão levar ele até a Roma, tá? Prossigamos a leitura. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. E o Espírito Santo falou para ele, ó, vai para Jerusalém, mas lá te espera prisões e tribulações. Mesmo assim ele não está fugindo, porque já está predestinado a acontecer. Já está escrito para acontecer, já está revelado para acontecer. Então que eu vá e que se cumpra. No decorrer da leitura, você vai ver que vai ter pessoas que vão tentar impedi-lo. Peraí, vamos ser sinceros aqui entre nós. Vamos ser sinceros entre nós aqui, gente. Se você sabe que você vai ir para Rio das Ostras, vai ser preso. As pessoas falam contigo assim, vá para Rio das Ostras, você sabe que lá você vai ser preso, você vai? Não. Mas ele foi. Ele sabia que tinha que passar por aquilo. Essa é uma mente e um discernimento que Paulo tem, que nós não vamos prosseguir a leitura, tá? Essa é um discernimento, é uma mente que Paulo tem, que nós temos que ter essa sensibilidade. Se vamos passar, que passamos logo. Sem protelar. Isso é viver na dependência de Deus. É Deus que diz o caminho que eu vou trilhar. É Deus que diz a rota que vou seguir. Mesmo que na rota eu seja preso, eu sofra tribulação, eu seja perseguido, mas eu estou vivendo na rota que Ele traçou. Não vou fugir dela, tá? Porque tem gente fugindo da rota que Deus traçou. Porque nem sempre, gente, nem sempre servir a Deus é viver uma vida 100% de alegria. Sem lágrimas. Vão ter dias que você vai chorar. Mas, porém, você sabe que você está chorando no centro da vontade de Deus.
Vamos prosseguir aqui. 23. 24. Vamos ler o 23 de novo. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Estou nem aí para a minha vida. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, o dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a vestes. Vós mesmos sabeis, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos. E lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijaram, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam Paulo até o navio. Oh, meu Deus! Oh, glória! Viver na vontade de Deus é desafiador. É muito desafiador. Muito desafiador você viver na total dependência de Deus. É desafiador. É você estar em um lugar sabendo que Deus está te levando para outro. Nesse outro lugar tem desafio, tem ciladas, tem levantes, tem tentações, tem lágrimas. Mesmo assim, você ir, porque você está no centro da vontade dele. Você está se permitindo ser conduzido por ele. Não que ele precise disso, né? Ele tem seus meios para te levar. Vamos lá. Postila. A tradição nos diz que o apóstolo João exerceu ministério na igreja de Éfeso. E além dele também passaram por ali Timóteo, Apolo, Priscila e Áquila. Vamos ler essas referências? Atos 18 e 18. 18 e 19. Não é isso? Oi? Atos 18 e 19. Atos 18, versículo 18, versículo 19 e 24.
Deixa eu ver a roupa aqui. Vamos lá. Atos 18, versículo 19. Versículo 18, 19 e o 24. Diz assim, ó. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Debate, tá, gente? Com os judeus. Versículo 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Amém. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Tá? Paulo está dizendo para Timóteo acerca do que ele advertiu ele quando eles estavam ainda na Macedônia. E Paulo o orientou para que ele não permitisse que ensinassem outra doutrina, tá? Porque nesse período aqui, gente, surgiu várias seitas, vários grupos religiosos, várias fábulas, vários ensinamentos que eram contraditórios aos ensinos de Cristo. Então Paulo só queria que os ensinos de Cristo, os ensinos das Escrituras, fossem apregoados, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 19. Saúda a Priscila e a Áquila e a casa de Onésiforo. É um nomezinho bem estranho, né? Você que pensa em engravidar, pode colocar o nome do seu filho de Onésiforo. É Onesíforo. Onesíforo. Tá? É Onesíforo. Tá? É Onesíforo. Um nomezinho bonitinho, né? Hã? Onesíforo? Isso? É um nomezinho bonitinho. Nossa. Onesíforo. Onesíforo. É um nomezinho bonitinho pra você colocar no seu filho. Onesíforo, vem cá. Dá pra tu, vida? Não. Vamos lá então, gente. Epístola aos Filipenses. Esta epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente em Roma, entre o ano 60 e 64 depois de Cristo. Escrita em circunstâncias difíceis, enquanto Paulo estava prisioneiro. A igreja filipense foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária, em meio a uma tempestade de perseguições. Era uma igreja ideal em muitos sentidos. Era também agradecida e bondosa, conforme está em Filipenses 4, 15 e 16.
Filipenses 4. Versículo 15 e 16. Achou aí, vida? Sim. Vamos lá então. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Paulo está agradecendo a igreja de Filipenses pelos dons, tá? Dons aqui é presente, tá, gente? Ele recebeu dádivas, recebeu honras da igreja de Filipenses, tá? Entre essas honras pode-se contar valor monetário, como que era necessário, que ele precisava. Olha o cuidado da igreja para com aquele que estava ensinando a palavra. Paulo não era líder, porque líder tem que estar presente. Paulo era um ensinador, um missionário, que instruía a igreja dentro da doutrina bíblica, dentro dos parâmetros bíblicos, e partiu para... Quando ele sabia que estava acontecendo algumas coisas em outras igrejas que não eram de acordo com a palavra, ele ia lá para rebater, para ensinar, e a igreja o honrava. E a igreja dava dádivas, presentes, para aqueles que estavam, para aquele que estava ensinando a sã doutrina para eles. Muito distante dos dias de hoje, né? Hoje em dia a gente não valoriza os nossos mentores. Os meus mentores que eu tenho, né? Meus professores, eu os valorizo, tá? Não tenho a felicidade de tê-los por perto para mim poder honrá-lo mais. Mas os meus mentores, os meus mestres, os meus ensinadores, eu o honro da maneira que eu posso. Tá? Vamos ler outro texto aqui. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de número 2. Como em muita prova, achou a vida? Sim. Como em muita prova de tribulação, houve abundância no seu gozo. E como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Está falando também de coleta, de donativos, de presentes, de ofertas que estavam sendo coletados. Tá? Embora era uma igreja pobre, mas ela se tornou rica pela sua generosidade. Deus trabalha com princípios. Nós lemos em Atos 20, 35 que melhor coisa é dar do que receber. Tá? Então Deus trabalha com o princípio de honra. Aprenda isso. Deus trabalha com princípios de honra. Tá? Eu particularmente ouço o testemunho de pessoas que honraram nossa vida, né, de certa forma, com oferta, com valores. E pessoas que chegaram até nós e falaram que depois que eu fiz aquela oferta na vida de vocês, a minha vida mudou. Então Deus trabalha com princípios. Princípios de honra. Isso nós vamos tratar na submersão também, tá bom? Então, vamos lá, apostila. Suas características
ressalta a vitória e a alegria na oração. Tá lá em Filipenses 1:8. 1:4. Me perdão, 1:4, depois que é 1:18, me perdoa. 1:4. Filipenses 1:4. Fazendo sempre com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas. No Evangelho, capítulo 1, versículo 18. Mas quem importa? Contanto que Cristo seja anunciado em toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Na comunhão cristã, capítulo 2, versículo 1 e 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Deixa eu ler o 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Mas cada um considere os outros superior a si mesmo. O que eu fizer, não posso fazer por contenda, por soberba, por altivez, por prepotência, por arrogância. Eu tenho que fazer com humildade, considerando os outros superiores a mim. Isso é a base do princípio do Evangelho. Vamos lá. Nos sacrifícios pela causa. Capítulo 2, 17 e 18. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. No Senhor, capítulo 3, versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. É a segurança para vós. Paulo não tinha receio em escrever a mesma coisa mais de uma vez. Porque ele sabia que tem coisas que se você ouvir uma vez, você vai gravar. Poucas coisas. Mas se você ouvir de novo, você vai gravar mais coisas. Exemplo vamos pegar um exemplo de retratações cinematográficas. Se você pegar um filme, você vê o filme hoje, né? Principalmente aquele filme de suspense que te prende, sabe? Aquele filme de drama, mistério. Você viu ele hoje. Você viu ele todo. Amanhã você decide ver ele de novo porque o filme é bom. Já aconteceu com a gente. Jéssica é mestre em fazer isso, vida. Então você vê o filme mais de uma vez. Você vai pegar mais coisas do início. Você vai pegar mais coisas do que você viu no início. Tem um filme que você viu quantas vezes, vida? Perdi as contas. Não, fala. Umas 5 vezes. Mas... O Protetor, né? 6, 7 vezes. Então, nessa soma numérica aí. E vimos eles ontem, pela madrugada, né? Uhum. E ela falou, nossa, eu vi esse filme tantas vezes e não havia pegado essa parte. Então, há
um exemplo bíblico aqui, me te dado, de Paulo, e também um exemplo de Shemote e Debarim. Por quê? Porque Êxodo é saída. E Deus fala palavras em Êxodo. Só que em Deuteronômio, que é o Debarim, é palavras, o seu significado. Ou Devarim, como queira, no arcaico, ou Devarim, como você queira. Então são repetições. Deus repete as mesmas palavras que disse em Êxodo. Por quê? Para o povo gravar, para a nova geração que ainda não tinha ouvido, ouvir, e para aqueles que já tinham ouvido, gravar o que Deus queria tratar com o povo. Tá bom? Então, isso aqui é de suma importância, tá? Agora capítulo 4, versículo 10. No cuidado pela igreja. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Postila. No início, a obra limitava-se a umas poucas mulheres que se reuniam perto do rio. Lídia, vendedora de púrpura, foi a primeira convertida. Mas logo se reuniram a ela o carcereiro de Filipos e sua família. Estes e talvez uns poucos mais formavam o núcleo da igreja, que está em Atos, capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 40. Atos 12. Atos 16, do versículo 12 ao 40. Acharam? Achou a vida? Sim. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração. Então quem abre o coração é Deus, tá, gente? O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta às palavras que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou dizendo, se haveis julgado... Gente, observa isso aqui. Paulo está pregando, tá? Está pregando num lugar à beira de um rio, tá? Deus, o Senhor, abriu o coração para que ela estivesse escutando as palavras de Paulo e logo após ela foi batizada. Não existe batismo sem discipulado. Tá? Todo discipulado, ele é pré-batismo. Todo batismo ele é acompanhado do discipulado. Não existe batizar sem discipular. Tá? Paulo está pregando a palavra, após o coração dela abrir e ela ouvir a palavra, ela fez o quê? Foi batizada. Porque primeiro vem a palavra, vem o discipulado, vem o ensino, conscientização acerca do batismo, a pessoa se conscientizar o que é batismo, para logo após a pessoa se batizar. Tá bom? E depois foi batizada. Ela e sua casa nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali.
e nos constrangeu a isso. Uma observação. Eu já batizei pessoas assim em fase terminais, sem o discipulado. Mas automaticamente eu preguei uma palavra extensa, de cerca de 1 hora, 1 hora e meia. Não foi pregar a palavra, né? Foi basicamente um ensino para poder batizar a pessoa, porque a pessoa estava em fase terminal. Foi umas 2, 3 ou 4, não lembro mais ou menos, mas foi batismo por aspersão, porque a pessoa não podia ser levada ao rio. Existe caso e existe acaso, tá? Nesse caso foi necessário ser feito assim, tá bom? E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos são lícitos de receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitar com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido, tá? Isso aqui é uma regra romana, tá? A fortaleza era impossível de se fugir. Então, se alguém fugisse, eles deduziam que o soldado ajudou ou facilitou na fuga. Então, ele era torturado e morto. Então, para ele não sofrer essa tortura, ele quis se matar, tá? Isso aqui é historicidade dentro de um contexto, tá bom? Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: aceita Jesus? Vem cá, aceita Jesus, que eu vou orar por vocês, por nome de vocês ser escrito no livro da vida. Não. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Observação aqui, dentro da escrita que o autor nos apresentou, que Lídia, né, era a vendedora de púrpura e tal, que cultuava a Deus, né, e automaticamente o carcereiro junto com a sua família, tá bom? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões
e logo foi batizado ele e todos os seus. Você observou que teve uma pregação antes? Você observou? Sim. Ó, e pregaram a palavra do Senhor a todos os que estavam na sua casa. Aí logo após eles lavaram os vergões de Paulo, e o que Paulo fez? O batizou. Porque não existe batismo sem discipulado. Não existe, tá? Entendo igreja que faça assim, com princípio e com base bíblica, isso é errado, tá ok? Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e a sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: saltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltassem agora, pois saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lança fora? Não será assim, mas venham eles mesmo e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tiraram-os para fora, lhe pediram-lhe que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Tá? Então o autor faz questão de dizer, tá, que a igreja que estava sendo formada aqui era por Lídia, né, e a família que se encontrava junto com o carcereiro que fora liberto da prisão, ok? Tinha como mensagem central Jesus Cristo, anunciado como a fonte do fruto espiritual. Está no capítulo 1 de Filipenses, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11, diz assim: cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Como o tema da pregação 1,18. Nós já lemos 1,18 já? 1,18 nós já lemos já. Então, vocês não vão pular. Como a motivação maior do serviço cristão. Capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Achou a vida? Sim. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Oh, glória! Como exemplo perfeito, capítulo 2, do 5 ao 11. Capítulo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome,
para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia! Conhecê-lo é o prêmio supremo pelo qual devemos lutar. Capítulo 3, versículo 7 ao 14, vamos ler já já. Seu poder é limitado na vida do crente. Seu poder é ilimitado na vida do crente. Capítulo 4, versículo 13, vamos ler já já também. E o canal da provisão divina para cada necessidade. Está no capítulo 4, no versículo 19. Nós vamos ler esses textos aqui no próximo vídeo. Tá bom? Porque já chegamos já 50 e poucos minutos, né?